Em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Este é o canal Bíblia em Foco, falando com vocês todos, o pastor Levi Longaray Martins. Queridos e amados irmãos, todos vocês sabem de antemão que o objetivo e a ideia do pastor Levi Longaray no canal é trazer a vocês clareamento, tirar-vos das trevas e trazer-vos a verdadeira luz de Cristo. Para que isso aconteça, não depende de mim, mas daquilo que eu prego e que eu falo. Por isso, quero me deter 100% sempre pautado na santa palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de deixar os seus likes. É muito importante para o canal, nós queremos atingir um número elevado de likes, nós queremos atingir um número elevado de inscritos, porque nós temos um objetivo de levar o verdadeiro evangelho a essas pessoas carentes da nação brasileira e até do globo terrestre. Amados, então comente, participe, divulgue, compartilhe, acione os sinos das notificações, reveja as vossas notificações para o recebimento dos vídeos do canal Bíblia em Foco em seus aparelhos receptores. Amados de Deus, hoje quero trazer um assunto que já está permeando as páginas da internet e das redes sociais aqui da nossa nação. Amados e queridos irmãos, que nós possamos continuar sendo aquilo que nós sempre fomos, cristãos verdadeiros, autênticos, mas eu tenho um problema muito grande com esse tema que eu vou falar, porque eu enfrentei pessoas que se diziam cristãos, que apoiavam esse tipo de atitude que às vezes se revoltava até mesmo contra a nossa pessoa por nós estarmos defendendo o verdadeiro evangelho de Cristo na sua essência. Amados, Conjunto Voz da Verdade, que eu já tenho um vídeo gravado aqui, relatando eles e expondo eles como seita pseudo-cristã, porque são unicistas e não somente ser unicista, trazem com eles várias práticas do mundo, práticas pagãs. Mas hoje não é sobre seita pseudo-cristã que nós vamos falar, porque eu tenho algo contrário a este conjunto, ao trabalho maléfico desse conjunto, não é de hoje, né? Já isso é uma história muito longa que nós viemos estudando e analisando para que nós possamos falar sobre este assunto. Voz da Verdade cantando Raul Seixas. Olha aonde nós chegamos, meus irmãos. Este é o assunto, a temática do meu vídeo. Pelo amor de Deus, aonde nós estamos chegando. Voz da Verdade, pastor que se diz pastor, pseudo-pastor Carlos, que é o vocalista oficial que recebe todas as letras plagiadas de conjuntos e bandas norte-americanas, de homens da música secular que fizeram sucesso internacionalmente falando, de grandes estrelões do mundo secular, da música secular, que fizeram sucesso no mundo e que ele plageia ritmo, melodia, música e harmonia de música secular, trazendo para dentro dessas igrejas da atualidade. Ora, meus irmãos, aonde eu quero chegar? Muitos desses cantores internacionais que o Carlos plageia, o Voz da Verdade plageia, são cantores famosos que muitos deles foram até da igreja, que se desviaram e trouxeram sobre si uma história terrível de desgraça, de atrocidades, tais como Elvis Presley, tais como Michael Jackson, que se criou na igreja. Não tenho aqui em mente dizer todos que o Voz da Verdade plageia, mas muitos dos que ele plageia são esses que eu vou falar: Michael Jackson, Elvis Presley, Beatles, músicas francesas, inglesas, músicas americanas, músicas de forró, enfim, como ele costuma dizer, e você pode ouvir da própria boca dele, não é o canal Bíblia em Foco que está falando, mas é a própria boca dele se aparecendo, como quem quer dizer: conquistei o que eu queria conquistar, alcancei o meu objetivo, cheguei onde nós queríamos chegar e chegamos de uma forma sigilosa. Hoje nós podemos nos revelar porque nós já ganhamos o coração desses cristãos bobos, desses crentes fracos, dessas pessoas que não entendem o que é música e o que é louvor. Bom, meus irmãos,
Então ele plageia esses cantores, como Elvis, que era da igreja, desviou, Whitney Houston, que se desviou, cantava no coral da Batista, que tiveram uma morte desgraçada, mergulhado nas drogas, morrendo praticamente em cima do vômito nos seus próprios quartos de hotéis, onde eles partiram dessa vida, eles que eram cantores da igreja, que tinham uma carreira próspera no louvor, no verdadeiro louvor a Cristo, que escolheram outro caminho. E o Carlos, a Voz da Verdade, com esses crentes doentes da última hora, querendo infiltrar na cabeça da gente que isso está correto. Meu assunto aqui, eu não posso, se eu pego um fio aqui, venho para um lado, abro um parênteses, de repente eu não volto, mas banda Voz da Verdade, mais uma vez deixando a decepcionar, cantando Raul Seixas. Bom, então eu comecei a dizer assim, alcançamos o nosso objetivo, só que eles trabalharam com uma maçonaria, trabalharam oculto, secreto, nunca se revelaram dizendo que eles plagiavam cantores mundanos há 20, 30 anos atrás, quando começaram, que a igreja era mais restrita no sistema doutrinário, eles não diziam, mas os pastores inteligentes, sempre como eu, sempre viram qual é que era o objetivo do Voz da Verdade. Então, há 20, 30 anos atrás, eles não diziam que plagiavam o Elvis, que plagiavam as cantoras internacionais norte-americanas, que plagiavam bandas como os Beatles e tantos outros do mundo do rock, do forró, da música internacional, da ópera, música francesa, música inglesa. Nunca falaram, porque eles trabalharam oculto, e tudo que é oculto, escondido, que é mentira, não provém de Deus. Aí hoje ele dá uma entrevista aí que está no YouTube, como que ele está dizendo que ele sempre escutou música secular, que ele sempre copiou, que ele sempre plagiou, que ele apoia o ecletismo. O que é ecletismo? É mistura. E ele mesmo fala que a música dele não passa de que ele fez uma mistureba e que isso glorificou a Deus e alcançou os evangélicos. Ora, meus irmãos, pelo amor de Deus, Deus não concorda com o ecletismo, nem com mistura, muito menos com mistureba. As coisas de Deus, desde o princípio, sempre foram separadas, privadas, coisas santas. Nunca se misturou o santo com o profano, e vem um boca de fronha como esse, um cantor desse caído da graça, dizer que Deus aprova tais atitudes. Ora, faça meu favor, pastor Carlos, para mim você nunca foi pastor, nem um cantor evangélico você é uma pessoa infiltrada dentro da igreja para fazer plágios de música secular e deturpar o verdadeiro louvor da igreja. Outro sim, Carlos afirma que não existe música cristã e não existe música secular, que música é música e toda música glorifica a Deus. Inclusive você tem apoio de youtubers desigrejados, que quando é para falar mal de pastores, falam mal de pastores, mas quando é para fazer a defesa verdadeira, que eles podiam agora condenar as suas atitudes, te defender. Porque na verdade tem muitos que saíram da igreja que tem um caráter espiritual, e tem muitos que saíram da igreja que tem um caráter completamente caído da graça, que tem raiva da igreja, tem raiva do evangelho, tem raiva das coisas de Deus verdadeiro. Então, por aí, com essa máscara de quem quer defender o evangelho, quer fazer. Quem defende o verdadeiro evangelho não apoia a corrupção, nem no gênero político, nem dentro da igreja, nem no louvor, e nem uma área específica de campo algum desta vida, no que se diz espiritual, tange o evangelho de Cristo, você vai apoiar. Pelo amor de Deus, pessoas apoiando o Carlos, cantando Raul Seixas, para mim são pessoas desapropriadas para falar do amor de Cristo. Por quê? Porque eu sou um dos maiores fãs do Raul Seixas. Eu, quando me converti, tinha uma coleção de camisas com músicas do Raul Seixas escritas nas costas, que eu comprava aqui na Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, onde os hippies, onde as igrejas, onde ali eles se reuniam, de tudo que era tipo de coisa ruim que nós vivíamos naquela vida passada, onde estavam os drogados, tudo. Então, falar para mim desse quesito, meus irmãos, é perder tempo, não é que eu queira ser dono da verdade. Raul Seixas era uma pessoa que misturava o verdadeiro evangelho nas suas letras com as suas ideologias loucas e maléficas. Raul Seixas era uma pessoa completamente endemoniada, desgraçada da vida. Raul Seixas era o tipo do homem que dizia 2000 e poucas vezes Hare Krishna durante o dia, defensor da seita Hare Krishna, de tudo que é ocultismo, de maçonaria, de mescla, de mistura. E agora esse Carlos vem dizer que ele pega e faz uma mistureba, e que na verdade é um ecletismo, e que Deus se agrada, e que o povo cristão está conseguindo entender que música não existe música secular e música evangélica. Eu vou te provar para ti, eu dou um estudo e provo para ti que há música secular, que há música evangélica, e que há o verdadeiro louvor a Cristo, e que há a música secular. E você vem me dizer para mim que não.
Então dizer que, concordando nesse teu item, que o próprio Raul Seixas cantava, que era uma mistureba, um ecletismo, uma música pagã, diabólica, misturada com maçonaria, com Bíblia, com tudo, zombando das páginas da Bíblia, com tantas letras do Raul Seixas, que a gente conhece e escutou, como aquela, foi lá na beira do Pantanal, que eu matei minha esposa com um punhal. Aquilo é um despacho, é uma música diabólica. Aquela, o dia em que a terra parou, que ele faz uma mescla de querer cantar um fato concernente ao arrebatamento, que ele faz uma mistura, e na verdade tem muita coisa que ele fala que é uma grande realidade, e vai, é Gita e é tantas outras. Eu nasci há 10 mil anos atrás, e você vem me dizer para mim que você pode cantar Raul Seixas de boa dentro da igreja. Bom, o Voz da Verdade já plageia antigas músicas seculares. E os crentes que não têm Bíblia nem discernimento, porque esses crentes da última hora, esses pastores também, pastores, me ajuda aqui, vocês estão destruindo com a igreja. Vocês permitiram, não somente o Voz da Verdade, mas todos os cantores destruir a essência do verdadeiro louvor da igreja, porque vocês não diziam não, vocês não tiravam essas pessoas do altar. Vocês são cúmplices em destruir a essência do verdadeiro louvor a Deus. Vocês estão entendendo? Porque existe sim o cantor cristão, a harpa cristã, alguns cantores que cantam algumas músicas, alguns hinos que agradam a Deus, porque o louvor é para Deus e a música secular é para o homem. É para a mulher, exaltação do ego. O verdadeiro louvor é elogio. Que é a palavra louvor? Louvor é elogio. O louvor tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do verdadeiro louvor? Excluir sentimentos pessoais. Essas músicas do Voz da Verdade, todas elas não excluem sentimento pessoal. E o objetivo é exaltar o homem, recapitular e reconstituir a música do Raul Seixas e de tantos outros, ou uma cópia, um plágio de músicas que chacoalharam galeras e ginásios e ambientes inteiros de pessoas que estavam ali para cultuar o diabo, a Satanás. Então, isso não restaura nada, isso não tem objetivo nenhum de engrandecer a Deus. O verdadeiro louvor tem uma origem, um destino e um objetivo. A fonte das letras é na palavra de Deus, o destino é o céu, e o objetivo é excluir sentimento pessoal, é engrandecer unicamente o nome de Deus, excluindo sentimentos pessoais. O objetivo do verdadeiro louvor é para Deus. Nem o cantor pode se exaltar e pode se engrandecer e estar no lugar de Deus recebendo o verdadeiro elogio, que o elogio é para Deus. Então entenda um pouco do que é louvor, do que é música evangélica. Então, a música do mundo, e ele diz que não existe diferença entre música, e tem youtubers dizendo aí também, me perdoe vocês, até com alguma coisa vocês falam que é interessante, mas outras coisas vocês estão deixando a desejar, que não existe música do mundo e música música cristã, que tudo é música e que música tudo é boa. Negativo, né? A música, se você estudar sobre música, imagem, literatura, você vai ver que isso ajudou a desviar milhões de pessoas. Não tem coisa que trabalha mais na mente, no coração de um homem, de uma mulher, do que música, imagem e literatura. E eu quero falar sobre música aqui. Então, cuidado, meus irmãos. Existe sim, para vocês, youtubers que querem ser sábios, existe música mundana e existe música cristã. Sempre existiu e sempre vai existir. Como que música tudo é música e qualquer música é boa? A música é composta por uma tricotomia, ou uma triologia musical, que é melodia, harmonia e ritmo. Se isso fugir, isso não tem musicalidade cristã. Por isso que o cantor cristão, a harpa cristã e cantores que cantavam verdadeiros hinos a Deus, escritos por homens e mulheres, inspiradas por Deus, é o louvor que Deus quer. Então não venha me dizer para mim o louvor que agrada a Deus, o verdadeiro louvor que não é música, outra coisa. Está muito confundido, existe hino e música. O hino, ele glorifica a Deus, ou ele fala da relevância de uma nação, é um hino, como o hino nacional brasileiro, e a música secular é para sentimento, é para bagunça, é de um homem que perdeu a mulher, é de uma mulher para um homem. Isto é música secular, mundana, profana. Então você não sabe nada, deveria ficar calado. Mas a igreja, por que a igreja está assim? Porque esses mesmos que queriam que a igreja se tornasse isso, como grandes youtubers, estão hoje galgando e comentando em cima dessas próprias coisas que os pastores deixaram a igreja se tornar desse jeito. Uma igreja caída da graça, e hoje eles mesmos que torciam por isso falam mal naquilo que a igreja deixou a desejar. Então, deixa eu dizer para vocês, a igreja continua sendo igreja, o evangelho continua sendo evangelho e o louvor continua sendo verdadeiro louvor. O próprio Cristo cantava louvores
Agora vim me dizer para mim que o cristão pode escutar voz da verdade e ainda dizer, esse pastor Carlos é o cara, ovacionando esse homem, como os youtubers estão fazendo, como os cristãos fazem, ovacionando uma pessoa caída da graça, que é plausível, vocês veem nas redes sociais, ele copiando e plagiando músicas que nós escutávamos nos anos 80, nos anos 70, enfim, músicas que fizeram sucesso nos anos 90, que são verdadeiras carros-chefes que venderam milhões e milhões de discos, que são músicas profanas e mundanas. Então, meus amados, entendam uma coisa, os pastores deixaram o Voz da Verdade, muitos outros, mas o Voz da Verdade é o mais famoso conjunto que introduziu literatura e musicalidade mundana dentro da igreja. Agora deixa eu falar um pouquinho por que eu venho combatendo há anos. Nunca senti paz nas músicas deles e hoje eles revelaram. É incrível que esse conjunto trabalhou nos bastidores, no oculto, no escondido, nunca revelou para a igreja o que estão revelando hoje. Hoje você assiste nos vídeos que vocês vão ver se revelando do ecletismo, da mistureba e do que eles escutavam para plagiar e trazer para dentro da igreja. E a igreja engoliu. Esse mercado fonográfico, isso é uma desgraça. Essas gravadoras gravam não para evangelizar, elas gravam para vender CD. O interesse deles é riqueza, é dinheiro e é profanar o verdadeiro louvor a Cristo. Irmãos, abra os vossos olhos. Eu sei que a minha fala aqui não vou ter apoio, eu vou ser criticado, porque a maioria das pessoas vai apoiar essa gente em massa, porque nós vivemos o fim da igreja na terra. Escuta o que eu vou dizer, não é 50% de cristãos que estão defendendo o evangelho. Tem hinos gravados, 50%, não é 50%. O evangelho, os verdadeiros cristãos, é um número muito pequeno. Eu não sei se chega a 30%. Os verdadeiros cristãos defensores da palavra de Deus nessa última hora da igreja é um número muito pequeno. Jesus tinha razão. Porta larga, muitos entram, mas a porta estreita são muitos poucos os que vão entrar por ela e caminhar nesse caminho apertado. Então entenda uma coisa, o Voz da Verdade é um conjunto que eu combato há tempo. Eu combati dentro da Deus e Amor, não tive apoio. Infelizmente eu combatia e os membros e os obreiros traziam para os corais da Igreja de Deus e Amor o Voz da Verdade. Eu combati dentro da Assembleia, não tive apoio. Infelizmente os pastores apoiam e hoje nós estamos sabendo, hoje você assiste um vídeo, você vai ver que o Voz da Verdade alcançou o alvo deles, que era destruir a essência do louvor a nível de nação. Hoje eles levaram para a mente da mocidade essa mistura, esse ecletismo. Hoje a igreja está empobrecida de louvores, empobrecida, ritmos estridentes, musicalidades diabólica que entristece, que em vez de gerar alegria, gera uma tristeza na sua alma, como vários louvores deles. O primeiro que vocês lembram que eles plagiaram foi aquele uma vez, duas vezes, três vezes, e tente um pouco mais. Aquilo ali é um plágio de uma música mundana. Aquilo é a música de um derrotado, de alguém que não venceu nunca, de alguém que está sempre caindo e levantando, que não tem uma firmeza nos seus pés no evangelho. Depois agora eles vão plagiar. Por último, agora eles plagiaram. E as outras todas são plagiadas. Eu não vou falar aqui plágio de cantoras norte-americanas, plágio dos Beatles, plágios do Elvis Presley. E agora eles plagiaram um camarada polêmico que morreu drogado, o Raul Seixas, que todas as pessoas sabem, a nível de Brasil, que escutaram, que seguir o Raul Seixas como agente antes de ser crente, quer dizer que não precisava eu ter deixado nada. Eu poderia, tudo que eu fazia no mundo eu posso fazer hoje dentro dessa igreja mundana e profana da última hora. Quer dizer que eu era um seguidor assíduo do Raul, abandonei tudo, queimei as camisas, era torcedor fanático internacional, me livrei, me desvencilhei da vida velha que eu levava do velho homem e hoje eu posso continuar sendo um velho homem dentro da igreja. Esse evangelho é doente e agora eles vão plagiar a música do Raul Seixas, você tem dois pés para atravessar o monte, você entendeu? E essa música que a gente conhece o Raul Seixas, a gente sabe do que o Raul Seixas, a vida que ele tinha, uma vida louca, uma vida baseada na paranoia, um camarada completamente endurecido para falar, para agir, louco, completamente maluco, beleza, como ele mesmo gravou. Vocês entendem? Aí vem o Voz da Verdade gravar essa canção dele, que agora não está me vindo a letra aqui em mente, você tem dois pés para atravessar o monte e você entendeu? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, enfim,
só porque tem um dizer forte do Raul Seixas, porque as músicas do Raul Seixas, por que fazia sucesso? Porque Raul Seixas ele era um blasfemo, ele misturava a Bíblia com o secular. Toda vez que você misturar a Bíblia com o secular, você vai fazer sucesso, porque você estava falando de veracidades, de fatos verdadeiramente tremendamente verdadeiros. Então, por que ele alcançou sucesso na vida secular no meio de pessoas profanas, falando de muitas verdades da Bíblia misturado com um ecletismo? Então, claro que daí vinha o sucesso das letras fortes dele, feitas por ele, por um grande bruxo satanista, o Paulo Coelho. Aí vem o Voz da Verdade dizer que pode trazer para dentro da igreja que não existe música mundana e nem música de Deus, que toda música é de Deus e que vai da forma que você pensa. Irmãos, essa ideia está vindo no campo do futebol, do esporte, da musicalidade, do modo de se portar, de viver, de ser, está vindo na vida moral, no casamento. As pessoas estão destruindo com a essência do verdadeiro evangelho de Cristo. Vocês entenderam? Como que uma pessoa pode escutar Voz da Verdade dentro da igreja cantando Raul Seixas? Essa é a minha pergunta. Bom, eu tentei na Assembleia e eu não tinha apoio, porque as pessoas trazem as músicas dessa banda e colocam no meio da igreja. Tentei na Deus é Amor, a Deus é Amor apoiava em massa o que tinha de pessoas que traziam isso. Não tinha como, era uma rebeldia desenfreada. Na Igreja de Jesus Cristo, tentamos, mas a liderança deles dizia que não importa também, que não interessa se é música mundana ou música de Deus, que interessa é a letra da música, e dá até para cantar uma música do Teixeirinha, se a música fosse uma música que tivesse que nem o Teixeirinha, que fez sucesso a nível mundial, gravou mais de 6 filmes, que tinha uma música chamada Velho Casarão, ou... enfim, as músicas do Teixeirinha, que falava lá Coração de Luto, que podia cantar, segundo a liderança dessas igrejas, eu convivi com eles, podia cantar, porque não tinha maldade alguma, que era uma música. Mesmo que não tenha maldade, mesmo que músicas mundanas hoje, tenham músicas mundanas, que sejam mais bonitas que músicas de alguns que se dizem cantores, porque a diferença está na relevância. Quem era para ter relevância dentro da igreja está gravando músicas profanas. Então as músicas seculares, algumas têm mais, colocando na balança, tem mais letra e musicalidade que que essas músicas gospel. Então alguém se sente no direito de dizer que músicas secular pode ser melhor que gospel. Nenhuma e nem outra. A música de Deus ela tem que ser diferente. Eu já acabei de dizer, é uma trilogia, é melodia, harmonia e ritmo. Se você escuta uma música do Raul Seixas, como que ela vai trabalhar no teu subconsciente, enfim, na sua vida? Você entende? Ela tem que ter a música cristã, a música sacra tem que ter harmonia, melodia e ritmo. Porque cada um desses fatores trabalha numa parte do corpo. A melodia trabalha o espírito, a harmonia trabalha a alma e a melodia trabalha o corpo. Exprime a tendência do corpo. Então uma música cristã, sacra, ela tem que trabalhar a mente no elevado sentido de levar você a Deus. Não de exprimir o teu corpo para dança, de mexer com você, não, de forma alguma. Então, a gente não teve apoio dentro dessas igrejas de combater esse conjunto que infiltra as literaturas deles dentro da igreja, as doutrinas da seita Voz da Verdade, que é uma seita unicista e tantas outras coisas, que você percebe que agora não era só no unicismo, agora já tem a parte do louvor, esse plágio, esse ecletismo, tantas coisas, eles vão enfiar lá dentro das igrejas. Vocês entendem, meus irmãos? Então, muito complicado. O que você diz? Comenta aí. Comenta nos comentários, deixa a sua opinião. Eu sei que isso é uma espada com 2 gumes. Vai ter gente que vai defender, porque não tem... Imagine você cantando uma música do Raul Seixas. Tente outra vez. Tente outra vez. Ou então o dia em que a terra parou. Porque a musicalidade é boa, o que tem? Mas olha quem era Raul Seixas. Olha a origem das músicas, olha a origem das letras, de onde saem as letras, mescla da Bíblia com coisa secular, com satanismo. Cuide bem, irmãos, o que a igreja está aceitando e o que a igreja está permitindo que as pessoas infiltrem dentro da igreja. Meus irmãos, é o fim. E eles fizeram isso oculto e hoje eles se revelaram. E agora, como eles se revelaram, vão levar muito mais pessoas atrás deles, apoiando eles, do que verdadeiramente pessoas que vão se posicionar contra, de forma alguma. Então a culpa da igreja estar destruída hoje é a liderança, meus irmãos. É a liderança. Não é esse papo de que
se disciplinar alguém da justiça, isso é tudo conversa fiada para tirar as disciplinas da igreja, para tirar a organização da igreja, para aceitar cantores seculares, estrelões do meio secular, jogadores de futebol e tantas coisas. Isso é tudo desculpa. A igreja, se ela quisesse, ela continuaria se posicionando até o fim, doutrinariamente falando. A igreja tem estatutos que protegem a própria igreja. A igreja não é obrigada a aceitar um marginal dentro da igreja, um bêbado dentro da igreja, um roqueiro dentro da igreja. A igreja não é obrigada a cristianizar, mas a igreja está cristianizando tudo dentro da igreja. A igreja, a liderança de hoje em dia está sentindo o direito de cristianizar tudo. Tudo que é secular e mundano pode ser trazido, introduzido dentro da igreja e ser cristianizado. De forma alguma. Nós vivemos os últimos dias, meus irmãos. Os últimos dias da igreja na face da terra. Não se deixe enganar por pastores. Eu acabei de dizer para vocês, eu combatia esse conjunto dentro da Deus é Amor, não tive apoio. Na Igreja de Jesus Cristo, quando falávamos, eles diziam que não, que Voz da Verdade era um dos melhores louvores que existia. E dentro da Assembleia de Deus você não tem apoio para combater nada. E esse louvor tem terminado, essa música aí terminou com o verdadeiro louvor da igreja. E eles disseram e comentaram nos vídeos deles, é uma resposta aos vídeos deles, que não existe música mundana e nem música evangélica. Vocês entenderam? E eu vou dizer para vocês, não estou falando de música gospel, não estou falando de movimento gospel, eu estou falando que os crentes antigos, quando diziam música mundana, eles não queriam dizer no sentido de que a música não é do mundo, porque toda a música é feita e trabalhada no mundo. Eles diziam música mundana no sentido que não glorificava a Deus, e eu vou continuar falando como os crentes da antiguidade. Existe música mundana e música sacra. A música mundana é a música secular que não tem o objetivo de louvar a Deus. E a música sacra, ela é totalmente voltada para Deus. Então a música de Deus, ela é sacra, totalmente sacra, espiritual, na sua essência, na sua origem, na sua letra. Se eles buscassem letras na Bíblia, eles não iam conseguir ser plagiados verdadeiros cantores. Mas por que eles buscam plágio na vida secular e no mundo? Porque eles não têm nada mais de Deus. A origem de um verdadeiro compositor espiritual é a Bíblia. Vocês entenderam? Mas esses vão plagiar o mundo. E aí tem que dizer mesmo que não existe música mundana, nem música espiritual. Que tudo é música e que toda música é de Deus, que nem ele falou. Ele quer fazer média. Ele quer lá galgar pessoas para ir no show dele. Outra coisa, a igreja aceitou cantores fazer show, tirar as pessoas dentro da igreja e ir para um ginásio. Esses cantores verdadeiramente fizeram a sua própria igreja, os seus seguidores, e a igreja enfraqueceu. Por isso que a igreja está fracassada. Tinha que automaticamente desligar e desvencilhar os cantores da própria igreja quando eles se dizem cantores que vão fazer show. Os pastores deviam ter se posicionado. Nós não apoiamos mais essa pessoa. Eles não fazem mais parte da igreja. Aí a igreja tinha se mantido, meus irmãos. Vocês entendem? Mas o apoio irrestrito, a forma que os pastores deixaram os cantores dominar a igreja é muito triste e angustiante. É por isso que nós vivemos um momento muito difícil, tá certo? Voz da Verdade cantando Raul Seixas. Você entendeu? Plágio do Dia que a Terra Parou e tantas outras músicas terríveis. Olha que nós estamos no fim mesmo. Eu não imaginava em minha mente, sábio, inteligente, que um dia nós íamos vivenciar tantas aberrações dentro do Evangelho e que as pessoas iam aplaudir, ovacionar. Aí que se cumpre o que Cristo falou, você não pode se dobrar ao sistema, irmão. E você tem que cuidar porque os dias são difíceis. Você vai sair de Cristo, você vai parar de congregar, alguma coisa Deus vai ter que te dar uma direção, vocês entendem? Então, deixe o seu comentário, nos ajude no compartilhamento, fale o que você acha. Pode o cristão cantar Raul Seixas? E ele diz o seguinte, que não tem nada demais em escutar as músicas ou a letra do Raul Seixas. Bom, Raul Seixas todo mundo sabe que era Hare Krishna, satanista, e que tudo que era de ruim ele seguia. Ele mesmo dizia que não seguia nada, que era uma mistura. O Paulo Coelho mora na Suíça, praticamente, não me falha a memória, perto de Zurique, é um satanista. Ele tem um livro que ele escreveu, Gita, que se você ler, você vai ver que faz parte daquela música do Raul Seixas, Gita, né? Que ele fala do amargo da língua, que ele é a vela que acende, a luz que se apaga. E você vai perceber, então o Voz da Verdade está dizendo que não tem problema nenhum
você escutar. Agora eu vou dizer para você, se não tem problema nenhum nós escutarmos música secular ou plágio de música secular, para que nós estamos na igreja? Por que nós temos que escutar a voz da verdade? Eu vou encerrar meu vídeo dizendo isso. Pastor Carlos, você afirmou que não tem problema nenhum nós escutar o plágio do Raul, então eu vou dar um conselho, mas não para os irmãos seguir. Se é para escutar Raul, nós vamos escutar Raul, não é você. Você não canta nada. Você plagiou completamente mal na guitarra quando você cantou a música do Raul, porque eu era um seguidor do Raul. Você entendeu? E eu quero dizer que você não consegue nem alcançar a tonalidade, porque o Raul ele cantava completamente chapado, enlouquecido. Então tinha algo por trás daquela música do Raul que deixava os seguidores dele na frenesi. Nós somos crentes, nós não queremos isso mais para nós. Então, se é possível escutar, então a gente iria escutar não você fazendo plágio do Elvis. A gente ia escutar o Elvis Presley, que cantava demais, que tinha isso desde o berço da igreja. A gente iria escutar o Whitney Houston, a gente ia escutar os cantores secular que abandonaram o evangelho, se deixaram ser levados pelo diabo, o diabo usou eles de uma forma extraordinária, então nós iríamos escutar a música secular deles. Nós não iríamos escutar um Voz da Verdade plagiando, uma dupla sertaneja plagiando uma música do Chitãozinho Chororó e coisas dessa natureza. Vamos escutar o próprio Chitãozinho Chororó, rapaz. Acorda. Se vocês querem plagiar o mundo, vá para o mundo. Saia da igreja, não engane a igreja, o final de vocês, bom, esse conjunto já tem no meio desse conjunto coisas terríveis, morte, e que quem é espiritual é só ouvir uma batida de guitarra desse conjunto, sabe que é uma coisa ruim na alma, Projeto do Deserto, Chuva de Sangue, essas músicas plagiadas desde o passado. E hoje ele se revela dizendo aquilo que eu sempre ensinei para a igreja sem nunca ter ouvido da boca dele. Eu me sinto, irmão, honrado por Deus. Porque tudo que ele fala nesse vídeo aí, sobre ecletismo, mistura, que ele sempre escutou, que ele sempre plagiou, ele mesmo assumindo que plageia, eu me senti realizado. Eu me senti como um homem de Deus. Há 20 anos atrás eu combati aqui na igreja de Votim, não tive o apoio nem de obreiro nenhum na época do pastor Luiz Antônio, quando eu falei que Voz da Verdade não era para ser cantada em coral da Igreja Assembleia de Deus. Tem tantos hinos do Paulo Leivas Macalão, tem tantos hinos da harpa, do cantor cristão, verdadeiros hinos para botar em coral, mas tinha que ser. Sempre você vai encontrar uma irmã Bananas Mãozinha com a sainha curta e um bando de doido cantando hino do Voz da Verdade na frente de um altar da igreja. Por isso que eu perdi a graça com o louvor da igreja. Perdi a graça. Aí você ia para Deus é Amor com a igreja ensinada pelo missionário da Miranda, que muita coisa boa ensinou muita coisa ruim também, mas ensinou muita coisa boa. De repente você via lá o pessoal de novo na mesma ceninha, colocando Voz da Verdade para a Igreja de Jesus Cristo, a mesma coisa naquele back vocal e naquele conjunto que canta em Curitiba, na sede no Boqueirão. Meus irmãos, pelo amor de Deus, até quando nós vamos insistir e teimar que nós estamos certos quando nós não estamos certos? Aonde que nós podemos apoiar um conjunto que plageia música secular, e não é música simples secular, músicas de estrelões que morreram atirado, que nem o Lennon, que nem o Elvis, que morreu drogado na mansão dele, que abandonou o evangelho, que todo mundo conhece a história do Elvis. Como é que nós vamos apoiar pessoas que conhecem a história de Whitney Houston, que cantava no coral da Batista, que se desviou, morreu asfixiada no seu próprio vômito, drogada no seu quarto de hotel? Como que nós vamos apoiar um conjunto como Voz da Verdade, que unicista, que não traz os mesmos padrões doutrinários? O que nós estamos fazendo, irmão? Por que nós temos que insistir no erro? A minha pergunta, por que nós temos que nos tornar rebeldes à voz de Deus? Por que nós temos que nos tornar impacientes em obedecer à doutrina da palavra de Deus? O que está acontecendo com essa igreja doente da última hora? Irmãos, orem muito em nosso favor, orem pela nossa vida, nossa família, orem pelos nossos projetos. Está ficando muito difícil a gente conviver no meio disso, a gente compactuar com isso. A gente está se tornando algo impossível, irmãos. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce a se manter a gente na presença de Deus com a nossa família, está se tornando algo completamente inviável, impossível. É muita aberração. Fica meu apelo, minha pergunta. Pode um cristão, daqui a pouco você vai estar ouvindo no coral da sua igreja, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Pode, irmãos? Pode uma igreja cantar Raul Seixas? Pode? Só porque fala em Deus? Meus irmãos,
O sentido não é porque se a letra fala em Deus, com uma mescla de uma parte de Deus e outra do sentimento de um homem. A origem dessa música, quem gravou essa música, quem era a pessoa que cantava essa música, como se despediu da terra a pessoa que cantava essa música, os apoiadores da pessoa que cantava essa música, satanista, escritores de livros do satanismo. Como que a igreja vai... Aliás, isso não é a igreja. A verdadeira igreja está calada. A verdadeira igreja é aquele percentual que está amordaçado, que não tem voz ativa, que não tem mais força para falar, que não consegue mais expor o seu sentimento. É muito triste. Pastor Carlos, de viva voz, afirmando todas essas narrativas. Só quem não é espiritual, se olhar dentro da tua face e ver quem trabalha na sua vida. Se olhar dentro dos teus olhos, um homem de Deus vê quem trabalha em você. Se tiver discernimento espiritual, vê quem trabalha nessa sua banda. Quem tem discernimento espiritual sabe aonde você começou em 1970 e pouco, seu pai, sua família, e sabe aonde você iria chegar. Não discerniu você quem não tinha Deus na sua vida, quem não orava, quem não conhecia as páginas da Escritura Sagrada, quem não conhece musicalidade, quem não conhece nada da vida, é que te aplaudiu, te ovacionou, pagou. Eu conheço aqui no Rio Grande do Sul pessoas que pagaram porque o pastor não queria trazer, a igreja não concordava trazer, o empresário pagava sozinho para trazer, para poder cantar, para fazer. Mas a igreja perdeu a força, os pastores, os líderes perderam a autoridade. Os líderes hoje fazem o que a igreja quer, porque a liderança, quando é liderança, não, aqui não vai vir, acabou. Aqui não entra esse tipo de coisa e pronto. Bom, então hoje não é só o Carlos da Voz da Verdade, hoje é conjunto gauchesco, retorçando e cantando e dançando, e mulher de vestido de prenda, e homem de lenço, bota, bombacha, espora e pá, dentro da igreja. Hoje é todo tipo de música mundana e profana dentro da igreja. É forró, aqui no Rio Grande do Sul é a bombacha, a bota, a espora, até todo o Brasil conhece a cultura do Rio Grande do Sul, porque na televisão sempre teve atores, humoristas que sempre levaram o gauchismo para a rede nacional. Lá você sabe que aí para o Nordeste tem o forró, o baião, e assim, tudo isso está trabalhando na igreja. E forró, e baião, e mulher sensual com vestidinho curto, vocês viram agora nos Gideões missionários, mulher que se chama missionária, tira o sapatinho, a sandália, fica de pezinho descalço naquele altar dos Gideões. Aquele altar dos Gideões é uma plataforma do diabo para promover sensualidade. Você assista os últimos vídeos de Gideões que você vai ver missionários com vestido mostrando toda a frente do corpo, a barriga, a volta, as silhuetas, a calcinha, a peça íntima, o corpo, e completamente expostas. Um mundanismo desenfreado e diabólico, e fica lá aqueles pastores sentados naquelas cadeiras, não age, não faz nada, e dizendo que isso é evangelho, irmãos. Como com a missionária, irmão, vai ter o caráter de se expor de uma maneira sensual e diabólica na frente de um palco de pessoas que se dizem cristãos? Faça meu favor. Esse evangelho doente, onde todo mundo compactua um com o outro, onde ninguém se levanta contra a verdade, esse sistema diabólico mundanizado dentro dessas igrejas, onde ninguém mais tem nada de Deus. Você entende? Está muito difícil você ver. As pessoas que têm Deus não estão cantando, não estão fazendo a obra. Eles já foram tirados de cena. Quem está aí nos holofotes são pessoas malignas, expondo seu exibicionismo, sua sensualidade, suas músicas mundanas, seus plágios, suas mensagens pregadas sem essência da palavra, sem pudor, sem respeito, sem moral e sem ética, estão no altar pregando. O que nós esperamos? Nós esperamos a Cristo, o arrebatamento da igreja. Permaneça em Cristo. Em Cristo jamais seremos enganados. Em Cristo jamais seremos confundidos. Em Cristo jamais seremos iludidos. Em Cristo, de forma alguma, nós seremos ultrajados ou esquecidos. De forma alguma, fique em Cristo. Esse é um vídeo que eu gostaria que esse vídeo gerasse mais inscritos, gerasse mais pessoas, para que as pessoas possam abrir os seus olhos. Como nós podemos concordar com tanto ecletismo, com tanta mistura? Deus sempre foi contra a mistura, desde o tempo de Adão e Eva. Deus sempre teve um povo zeloso, peculiar, que lhe é seu, especial, de boas obras, separado. Deus sempre fez separação entre o santo e o profano, entre o pecado e a santidade. Deus sempre
Deus nunca aceitou mistura, irmão, nem de semente, nem de povos, nada. Deus, ele quer separação, princípio de separação. Vocês entendem? Os homens de Deus jamais se misturaram ao pecado. Você nunca viu um José misturado com o Egito. Você nunca viu um Daniel misturado com a Babilônia. Você nunca viu um Daniel nos manjares do rei. Você nunca viu um Josué. O que Josué disse? Nós vamos manter o princípio da separação. Deus falou que Josué separa o povo, santifica eles. Que amanhã o Senhor vai fazer maravilha entre vós. Não tem como haver maravilhas, não tem como haver nada se não houver separação. Não é se separar das pessoas, é se separar do que há nesse mundo. Tem que haver um princípio de separação. Em Cristo, jamais seremos confundidos ou enganados. Fica em Cristo.